chama uma pergunta tardia, porque no começo do livro ele diz que ele construiu a casa dele, no Novo Engenho, que era idêntica à casa em Mata Cavalos, que era a casa da mãe dele, idêntica, até as pinturas eram iguais, toda a casa era idêntica, inclusive as coisas do jardim. E aí a pergunta desse capítulo é por que ele simplesmente não se mudou pra casa da mãe dele. E aí ele disse que quando ele chegou lá as coisas não eram iguais, era como se tudo fosse exatamente na casa da mãe dele, como se tudo estivesse no mesmo lugar, mas todas as coisas estranhassem ele, porque ele não era o mesmo. Então ele mandou demolir a casa e construir outra, igual. Nesse momento o Bentinho já tá mais velho, ele tava nessa casa nova já, e chegaram uns servos com um cartão de visita pra ele. E aí ele vê o cartão e o nome é Ezequiel Santiago, que é o filho dele. E ele pergunta se a pessoa ainda tá ali. E eles dizem que sim, que ficou esperando. Aí ele diz que tá bom. Aí ele deixa o guri esperando mais uns 15 minutos e depois ele vai ver o guri. Ele tava metade Bentinho. Nessa época ele já era metade Bentinho e metade Dom Casmurro. Ele já tava meio emburrado. Desde o que aconteceu com a Capitu e com o Escobar, ele não foi mais o mesmo. E ele nem se mexeu, o Bentinho, quando ele viu o guri. Porque quando o guri virou de costas e olhou pra ele, era exatamente igual o Escobar do seminário que ele conheceu. O Ezequiel tá super educado, ele fala que o pai, tipo, Bentinho, no caso, que ele acha que é pai dele, ele diz que tava exatamente igual aos retratos, que ele tava muito bem. A Capitu tinha falecido, aí ele disse que a Capitu morreu bonita. Que a Capitu falava muito, muito no Bentinho, que dizia sempre que ele era o homem mais puro do mundo, mais digno de ser querido. Eles foram almoçar e o Ezequiel ficou conversando, falando da primeira vez que ele foi na escola, que o pai dele foi levar ele. Ele não queria ir, que o pai dele ia puxando ele. E aí, enquanto ele falava e continuava comendo, o Bentinho ia vendo que até nisso ele era igual ao Escobar, tipo, o jeito de falar, o jeito de comer com a cara enfiada no prato. A prima Justina, ela adorava Ezequiel, ela não falava mal dele. E ela tava muito mal, ela disse que queria ver o Ezequiel, e o Ezequiel queria ver ela, só que o Bentinho não queria ver, tipo, passear com o Ezequiel. E ele disse que vai ver outro dia, eles podem ir outro dia visitar ela, só que ela morre, e aí eles não vão. Em 6 meses, o Ezequiel falou de uma viagem que o que acontece? Os amigos do colégio dele estavam indo pra Grécia, pro Egito e pra Palestina, numa viagem científica de estudos, e que eles eram todos homens, assim, era só por estudos mesmo, porque eles queriam ver arqueologia, e mulheres não se interessavam por isso, ele achava. E aí ele promete recursos, ele financia a viagem do guri. Só que ele financia a viagem do guri desejando que o menino viaje e pegue lepra no exterior. Tipo, isso é só pra ele. E aí não teve lepra, só que ele pegou uma febre e morreu. O Ezequiel. No meio da viagem. E nas imediações de Jerusalém. E aí escreveram não deu pra trazer o corpo dele, ele foi enterrado lá. E aí os amigos dele trouxeram retratos, fotos do túmulo dele com as inscrições, que era tirada do profeta Ezequiel, em grego, que é tu eras perfeito nos teus caminhos. Só que como o Bentinho quis verificar o texto antes, ele foi ver e viu que na verdade estava escrito tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. E ele ficou tipo pensando, quando é que foi o dia da criação do Ezequiel? Exatamente. A exposição retrospectiva, chegamos na última folha do livro. Fala como é que ficou, que a alma dele ficou lacerada depois de tudo que aconteceu. Mas mesmo assim ele não ficou, tipo, sozinho, deprimido. Ele tinha amigos ainda. Ele tinha muitas amigas. Na real, muitas mulheres visitavam ele. Acho que na maioria eram prostitutas, mas fazer o quê? Não ficavam muito tempo. Ele nunca amou outra mulher que nem ele amou a Capitu. Bom, o último capítulo de todos, que é meia página, página 250, é Bem e o Resto. E esse capítulo eu vou ler porque é difícil de explicar ele sem ter as palavras.
Essa é a conclusão, no caso. Mas a gente vai meio que comentar a conclusão depois. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirac, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenhas ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra que lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Então, vou espirrar. Voltei. Resumidamente, essa conclusão é a dúvida do Bentinho se a Capitu se tornou a mulher que ela era quando traiu ele mais tarde, ou se ela já era assim sempre e ele só nunca percebeu se ela mudou ou não, digamos assim. E ele chega à conclusão de que não, que ela não mudou. Ela sempre foi assim e ele só não sabia direito quem ela era. E ressalta o pesar dele, porque era a primeira amiga dele, o melhor amigo dele, e traíram ele. A terra lhe seja leve, no caso, eles estão mortos, vão pro inferno, de acordo com ele. E essa frase, vamos à história dos subúrbios, é porque lá no início, quando ele diz o porquê que ele está escrevendo o livro, que ele até cogitou escrever livro de filosofia, de política, ele cogitou também escrever um conjunto de crônicas que se chamaria História dos Subúrbios, mas ele preferiu contar as memórias dele. No caso, isso é como se o Bentinho fosse escrever um próximo livro. Dá pra ver que tem páginas ainda, essas páginas são... no caso, o livro já acabou, né? Graças a Deus, não aguentam mais ver a minha cara falando da Capitu e do Bentinho. Nem minha mãe mais aguenta ouvir isso daí. Primeiro, notas, porque no livro todo tem termos que não são muito conhecidos ou referências a algumas coisas. Eu já tinha lido isso aqui antes de fazer o livro, então a maioria das referências já estão explicadas, tipo a de Otelo, por exemplo. E o último é o Help, que são as perguntas e respostas que vão ficar para um próximo vídeo, provavelmente. Era isso, pessoas. Muito obrigada por assistir até o final. Espero que tenha ajudado. E caso algum de vocês precise de algum outro livro ou vá fazer algum concurso, precise de leituras, queira alguma análise, é só pedir nos comentários do canal. Inscreva-se no canal para ter as notificações de quando entrar vídeo novo. Como eu já tinha deixado avisado, todas as leituras obrigatórias da URGS desse ano, quer dizer, do vestibular para 2017, eu vou fazer. A próxima análise será feita e leitura da coletânea dos poemas de Fernando Pessoa. Eu já tenho todos os poemas de Fernando Pessoa emprestados. Já tenho O Amor de Pedro por João e O Continente 1 e 2. Caso alguém saiba de link para e-book ou para download, PDF dos próximos livros, se puderem passar, eu agradeço para eu poder fazer os resumos. Eu preciso ler o livro, é uma coisa meio óbvia. E é isso, boa sorte para vocês. Deem gostei se gostaram, compartilhem com os amigos que precisarem. E boa sorte nas provas. Até mais!